Olá, boa noite. Boa noite a todos. Olá, hoje eu sou convidada para uma live com a nossa colega Ana do Boo Books. Ela já entrou. Ana, pode pedir aí para entrar. Ok, já vamos aguardá-la. Oi, Ana. Oi, tudo bem, Isa? Tudo, graças a Deus. Quase que entramos um pouquinho, o nosso atraso foi simplesmente por causa da tecnologia, né? Sim. Mas tudo bem, cá Então, estamos nós. já estamos nós aqui, eu vou me apresentar, que hoje eu vou comandar essa live de lançamento do livro dessa querida autora, a Isa Colli, pela editora Colli Books, né? Que hoje ela está lançando o livro Tâmaras e Quibes, que é um livro lúdico muito bonito, que fala sobre a imigração, principalmente do Oriente Médio, que aconteceu no Brasil, e ela fala dos toques do bairro Brás, em São Paulo. É um livro sensacional, né? E que vamos deixar que a Isa fala um pouquinho também do livro, senão eu vou começar a falar muito do livro, porque eu fiquei muito apaixonada no livro. Ai, Né? tão A Isa bom está ouvir na isso. Bélgica, né? Eu estou na Bélgica, você está na França, né? Sim. E, nossa, olha os nossos amigos aí, tudo aqui, ó. José, Anderson, Mari, Deb, o Balzaquiando, a Lígia, olha quanta gente já. O povo É começou a muito bom. chegar. Que bom, né? Então, eu me sinto lisonjeada, tá, em poder estar lançando esse livro com a Blue Books, né? Mais um livro, né? Porque Sim. essa. Primeiro, boa noite, até esqueci de me apresentar. Eu sou Isa Colli, eu sou jornalista, eu sou escritora da Colli Books, tá? E quero cumprimentar a todos que já estão nos assistindo, tanto aqui da Europa quanto do Brasil, né? Para quem está nos vendo agora, boa noite. No Brasil ainda, boa tarde, né? É, A Cristina a Ana que está comandando, Ana Cristina, né? Comandando essa live, é uma querida. Já conversamos bastante nos bastidores. Foi uma troca muito, muito legal. E ela já falou que um pouquinho do livro, né? Já falou que o livro se passa no Brasil. Depois eu vou deixar ela falar um pouco mais do livro, que é muito bom é para que o eu me empolgo, autor. viu, Isa? Porque o livro é muito lindo. Então você que vai falar do livro, porque você pensa o quanto é gratificante para um autor escrever um livro que empolga o seu leitor. E olha A que eu gente não não sou tem. uma criança, mas Mas realmente eu fiquei se muito empolgou empolgada. um adulto, imagine uma criança. Sim, sim, Porque o com adulto lê com certeza. o olhar da criança, né? Com certeza. E o que eu achei muito interessante no seu livro, Isa, é que ele trata de assuntos importantes, né? Não são assuntos só infantis. Ele trata da imigração, né, principalmente, e traz a culinária árabe, que é uma culinária maravilhosa e é uma culinária que a gente conhece muito no Brasil, né? Uhum. Então, e o que também me chamou muita atenção é que, como eu moro fora do Brasil já há 8 anos, então falar sobre imigração, eu contar essa história para os meus filhos e falar sobre imigração é como falar da história da minha família também, porque a minha família foi para o Brasil há 100 anos atrás e agora a gente fez o retorno inverso, né? Fizemos o retorno Fizemos, dessa. né? Exata, fizemos todos nós, né? Então, isso Porque é muito a nossa interessante. porque a nossa história é bem semelhante, né? Eu sou filha de imigrantes, né? Eu tenho uma Sim. mistura muito grande na minha família. Parte do meu pai eu tenho Guiné-Bissau, Suíça, Espanha e Itália. E Olha só. por parte de mãe, minha avó era lisboeta. Ah, Então, que assim, delícia.
E eles foram para o Brasil em 1878. Olha só. Então, assim, nós temos aí uma história. Agora estamos fazendo o inverso, porque estamos retornando às nossas origens. Claro que não estamos nos países dos nossos antepassados, mas estamos na Europa, né? Exatamente, não, é o retorno, assim, é muito interessante. Eu realmente fiquei encantada com o livro, não só pela forma com que você escreve, né, que eu achei assim que é uma forma simples e ao mesmo tempo educativa. Não é uma forma que você fala como criança. Porque tem muito livro que fala como criança. E eu gosto mais dos livros que fala como um adulto, porém de uma forma simples. Né? Para a criança entender. Porque é como nós conversamos com os nossos filhos. Então, eu acho que o livro comunica melhor com a criança. Com certeza. E Então, eu gostei muito. Tâmaras e Quibes é um livro, ele está se tornando um livro, inclusive, um pouco mais especial. Por quê? Porque você sabe que eu fiz uma cirurgia recentemente. Eu ainda Uhum. nem tirei os pontos, né? Mas já estou aqui pronta para lançar. É como se eu tivesse dado à luz a mais um filho, porque livros, você sabe, né? Cada livro um novo filho, né? É. E aí está fazendo essa live ainda em convalescência, é como se eu tivesse, né, Deu à luz apresentando um mesmo. filho, mais um filho ao mundo, né? É isso. E isso é E Isa, maravilhoso. uma pergunta para você. Como que surgiu essa ideia de se basear no bairro Brás de São Paulo, de juntar todas essas ideias, que o livro também passa por natureza, fala sobre a natureza bio, né, que é um assunto que está muito é, em voga hoje no mundo todo, né, essa questão da natureza. E também o livro também conta a transformação do garoto no comecinho do livro, no comecinho da imigração, na transformação dele para a vida adulta, o que eu achei também sensacional. Como é que você Olha, juntou tudo isso para fazer um livro sobre imigração? é tudo isso que você já falou. Bem, eu não tenho uma relação muito familiar com o mundo árabe, mas eu tenho uma relação de convivência, né? Eu tenho muitos amigos, né? E que moram, por exemplo, no Catar, que moram em Dubai, tem um relacionamento muito intenso com as pessoas do Oriente Médio. E Uhum, como eu trabalhei em São Paulo durante muito tempo e fui, inclusive morei no bairro do Brás, né? Quando eu estive em São Paulo, então eu tive um contato muito grande com a imigração, com essa miscigenação do bairro e fiquei muito interessada na história, né? Então comecei a pesquisar, comecei a perguntar, né, às pessoas. Só um minutinho aqui. Oh, Deus. Só para a internet não travar, eu tô aqui na entendeu? Travar a internet. Aí a gente tem que ficar ajustando. Enfim, aí eu fiquei, como estava falando, eu ficava observando, eu conversava muito com os imigrantes do bairro do Brás, e isso muito antes de pensar em vir em estar vindo morar na Bélgica, né? Aí, como eu achei a história extremamente interessante, né? Achei humano demais o que o Brás fez, né? Que o seu José Brás fez, de pegar o seu sítio. Achei um desapego. Eu gosto muito do trabalho social, apesar do que ele não fez um trabalho social, mas ele colocou à disposição, tá? Toda a sua chácara para o seu crescer, próprio patrimônio, né? exatamente, o seu patrimônio para crescer. E ele foi Uhum. acolhendo os imigrantes. E nós sabemos o quanto é difícil ter um acolhimento num Sim. país num país que você sai, né, num país anfitrião, é muito difícil esse acolhimento, a integração, primeiro
idioma, depois um monte de coisa, Não, o cultura, trabalho, né? trabalho, Ele trouxe o trabalho para muita gente, né? exatamente. Então, Ele assim, realmente vendo tudo formou vários. isso, vendo, assim, pesquisando e tomando conhecimento de tudo isso ficou guardado no meu coração, sabe? E aí, quando eu tive a oportunidade de escrever, eu escrevi a história. E deu no que deu, né? Você gostou, né? Pelo menos Puxa, já eu tem uma falando. adorei! Eu adorei, adorei, adorei. Adorei o livro. E eu fiquei até pensando, Isa, assim, será que a Isa vai escrever sobre outros imigrantes também? Porque no Brasil nós temos vários imigrantes, temos alemães, temos italianos, Os né? italianos, eu sou descendente de italiana. Sim, eu E também. esse foi o primeiro livro que eu escrevi sobre migração, né? Falando sobre a culinária, falando sobre a cultura, falando. Porque, na verdade, o meu desejo é mostrar para o mundo que nós somos todos iguais. E por mais que a gente ache assim que somos diferentes, eu sou daqui, eu sou dali, todos são do mesmo lugar. Você Sim. vai procurando as raízes e os antepassados. Não, Então a a gente história da humanidade, né? a história da Ela veio de humanidade um é lugar e foi se construída com a espalhando no imigração. mundo. Sim. Não, que bom então. Eu vou esperar pela série Imigração da Isa Colli. Olha que lindo que vai ser isso. Boa ideia! Não é? Eu acho que, Esse... nossa, na Boa Books vai ser assim um estouro. Que bom! Porque Eu... para nós que estamos fora, para as mães, né, que está fora do Brasil, explicar esse processo para os filhos, por exemplo, a minha filha, ela nasceu em Jerusalém, ela nunca morou no Brasil. Então, para ela entender que ela não é brasileira, é um pouco difícil, apesar da gente falar português em casa. Então, assim, explicar como é todo esse processo de imigração, que as pessoas migram mesmo, que elas vão, elas vêm, e isso acontece que é normal, que ela pode não ser francesa, mas existem vários colegas também de outras nacionalidades, é importante. E eu achei o livro sensacional, adorei. E falar da culinária, eu até achei que talvez você pudesse ser de origem árabe, alguma coisa assim, porque você realmente conhece os ingredientes da culinária árabe, os temperos. Eu fui olhando e falei, Mas eu gente, que conheço, maravilha! Conhece, mas né? deixa eu te falar, eu além de escrever, eu jogo tinta em alguns quadros, né? Que é assim que eu falo. E um dos meus hobbies é cozinhar. Apesar de ultimamente eu não tenho tido muito tempo de exercer essa função por causa do acúmulo de trabalho extra. Mas eu amo cozinhar. E eu conheço cada ingrediente. E o mais interessante de tudo é que eu conheço vários temperos e eu identifico em cada prato o Qual tempero que tempero o que você vai chefe usar? utilizou. Olha! E eu Uau! consigo reproduzir o prato, não tão igual, mas eu consigo por causa que eu não vou saber quantidade, essas coisas todas, mas aí eu faço né, pela experiência, Sim, eu sim, consigo você reproduzir vai vários provando, pratos né? por causa dos temperos. Eu conheço os temperos, eu conheço a comida árabe e sou apaixonada. Eu também. Sou apaixonada. Eu morei em Jerusalém e a comida judaica e a comida árabe, apesar das desavenças, elas são Muito muito similar. parecidas, né? Elas Sim, são muito parecidas. Então, assim, para mim, os 4 anos que eu estive em Jerusalém, eu comi muito bem, né? Então, acho que eu, também eu, isso. eu estive em Jerusalém 3 vezes, né? E pretendo voltar outras vezes, Uhum. até porque meu marido é brasileiro, tá? Mas ele é belga brasileiro, mora na Bélgica já há muitos anos, mas a descendência dele é portuguesa e israelita. Ah, Então, olha só. assim, então a gente tem eu tenho uma proximidade com a culinária, com alguns costumes Ai, que e, maravilha. enfim, esse livro não foi escrito por acaso. Não foi, não foi. Foi muito bem escrito, justamente, eu acho, porque escrever também é ter experiência, né, Isa? A gente Exatamente. só consegue escrever bem e passar aquilo que realmente está no nosso coração e que a gente está querendo dizer depois que você tem experiência,
né? E Verdade. aí e a sua experiência te trouxe, fez você escrever um livro realmente maravilhoso, que eu estou realmente apaixonada Ai, pelo que bom. livro. Eu espero que o Isa, restante do mundo se apaixone pelo nosso livro, porque pela com Boa certeza. Books, hoje nós estamos com os nossos livros, os que já conseguiram subir, que são muitos, né? Não Uhum, subiram todos ainda sim, pelo tempo e pelos ajustes e tal, exatamente. mas Tâmaras e Maia já estão aí à venda. Já estão na Bobu, sim. Sim, Para o Jambu, mundo todo. para quem não sabe, para mais de 100 países, né? Sim, praticamente são, acho que são 4 países que a gente não entrega, né? E o restante todo, o resto do mundo todo a gente entrega. Então, nós temos clientes no Japão, temos clientes na Austrália, na Europa toda, nos Estados Unidos, Canadá, Argentina, a gente roda o globo. Que E bom. a Bobux ela nasceu para atender esse mercado justamente de pessoas como nós, né, expatriadas, imigrantes, fora do Brasil mesmo, para ler em português, que eu acho que para nós, ao menos, eu penso assim, que a leitura ela é confortável quando ela é na nossa língua mãe, né? Com certeza. Então, Mas a Boa Books também vai entregar livros em outros idiomas, eu estou sabendo. sim, também. Já Então, temos mas até isso a alguns gente em vai falar espanhol. depois, né? Sim, Isso a gente sim. fala depois. Ainda é segredo, né? Só um Só um spoiler, spoiler. só um spoiler. Ô, Isa, e me fala uma coisa, qual mensagem que você acha que o Kibes, que o Tâmaras e Kibes, que você quis passar para as crianças com o Tâmaras e Kibes? Olha, essa é uma pergunta bem difícil de responder, né? Porque quem sabe, quem me conhece, sabe que todos os meus livros, eles tratam, né, os assuntos de forma lúdica, os temas que eu sempre procuro trazer são temas importantes, todos os livros têm uma mensagem, tá? E Tâmaras e Quibes, além de falar da imigração, você sabe que ele também traz mensagens sobre a natureza, sobre a união, a transformação do garoto que você citou no início, né? Uhum, A escolha profissional desse garoto, né? É o universo de Zezinho, né? Quer dizer, ele sim, saiu, tentou, mas ele acabou voltando muito mais enriquecido, maduro, mas ele retornou. É o universo desse garoto, apaixonado tanto quanto nós, né? Nós duas aqui dizendo, e tantos outros no mundo afora, apaixonados pela culinária árabe. sim. Então, assim, foi a mensagem que eu tenho, assim, que eu quis passar para para, para as crianças, para os nossos leitores, é exatamente isso: mostrar para as crianças que se deve valorizar as origens, que se deve buscar principalmente conhecimento sobre a história, né? A história e a formação dos povos, porque como nós Uhum, estamos falando de migração, e você citou a sua filha, por exemplo, então é importante que ela saiba a origem da sua mãe, a sim, origem do seu pai, que não perca essa proximidade com a família brasileira, com a família israelita. Para sim. isso, o que ela precisa? Precisa manter a língua mãe como de herança, né? Que não, Exatamente. e eu não digo não estou falando aqui apenas do português, estou falando de qualquer língua de Qualquer herança, língua. qualquer língua. Então, assim, é muito importante que o imigrante, além de manter as suas tradições, manter as suas origens, porque nós sabemos que os imigrantes, a riqueza cultural, a riqueza gastronômica, a riqueza a imigração é muito rica. É. Então, é isso que eu quero passar para as crianças, que nós não devemos abandonar as nossas origens. Nós devemos ter interesse em conhecer a história do mundo, a origem do homem, de onde nós viemos, quem são os nossos ancestrais.
Eu acho isso muito importante. Essa é a mensagem que eu quero passar, além de, claro, passar uma mensagem gostosa, de uma alimentação saudável, de uma alimentação mágica, né? Porque Sim. cozinhar é magia, cozinhar é um ato de E a amor. culinária une muito, né, Isa? A Exatamente. Une a culinária, por família. exemplo, no mundo árabe não tem reunião familiar sem mesa farta. E muito farta, né? Uhum. Na italiana também sabemos que é dessa forma. Desse jeito. E a italiana, inclusive, quem comanda tudo são os mais antigos, os mais velhos, né? Porque eles é que sabem fazer e fazer Exatamente. bem. E nós temos receitas que vieram dos nossos bisavós, tataravós, e que fica na família até hoje, né? Sim, vai passando de geração em geração. Isso é muito Exatamente. importante. Exatamente. Manter Eu essa acho que a gastronomia tradição. é muito. Ela fala muito de um país, porque ela tem seus ingredientes próprios daquele país. E o que é bom é que hoje a gente consegue achar praticamente tudo em qualquer lugar do mundo. Então a gente consegue realmente apresentar isso não só para os nossos filhos que vivem, né, fora do país, fora do Brasil. Estou falando no caso do Brasil. A gente consegue achar ingredientes brasileiros fora do Brasil. A gente consegue apresentar para os nossos filhos o que eles não estão tendo do Brasil, mas estando aqui. E também apresentar, no meu caso, para os franceses, como é a nossa culinária. Eu acho que no seu caso você também apresenta aos belgas aí a culinária brasileira, a árabe, a italiana, Sim, a aqui israelita. nós temos pratos específicos de vários países e são todos dos nossos países, né? Eu Sim. sou adepta de uma boa massa, que é Uhum. brasileiro, fala massa, aqui nós falamos pasta, né? Sim. Né? Mas é exatamente isso. A nossa, a nossa, a mensagem de tâmaras e quibe, ela é bem isso. É uma mensagem que a gente, nós devemos sempre respeitar as tradições, respeitar os mais velhos, entendeu? E indiretamente eu até penso que essa história ela pode mostrar o respeito às diferenças, que Eu hoje ia está falar sobre muito. isso. Que hoje o preconceito ao imigrante está muito grande, né, em alguns países. Então, eu acho que Uhum. as crianças, se elas puderem crescer respeitando e entendendo a razão das imigrações, a razão a riqueza que é conhecer e ter um amigo de outra origem, que é uma riqueza muito grande. Eu acho que é até uma Sim, sorte quando você tem um amigo que não é do seu país, porque você aprende com ele coisas que você não aprenderia, né? nunca. Verdade. Eu acho. Quiçá se não aprende até a língua, o que também é muito bom, né? Se você tem um amigo Exatamente. Uma alemão e aprende coisa, algumas coisas em alemão, é maravilhoso. pois é, uma coisa que eu faço questão de valorizar, não só como brasileira vivendo no exterior, além de valorizar o português como língua de herança, escrevendo. Eu tenho biblioteca em casa, eu tenho duas bibliotecas em casa, grandes, e tenho na entrada de casa uma biblioteca menor, que é onde eu faço exposição dos livros que eu tenho aqui, que são muitos livros em português para as crianças. Qualquer criança hoje belga, brasileira belga ou brasileira que vive na Bélgica, que quiser um livro, por exemplo, em português, e não tiver possibilidade de comprar, ou enfim, é só telefonar que passa e pega, entendeu? Eu Olha, tenho gente, que aqui, maravilha! eu tenho hoje aqui mais ou menos uns 300 livros, que são livros para fazer rodízio. É o que eu chamo soltar livros em português, né? Uhum. Apesar de eu morar um pouco distante de Bruxelas, de vez em quando aparece alguém querendo, pegando, buscando. É um trabalho que eu faço já há alguns anos, há algum tempo. Como uma mini biblioteca infantil aberta para as crianças que têm curiosidade É, em conhecer a língua, ou brasileiras ou portuguesas, porque também a imigração portuguesa é grande, né? A imigração. sim. Então, Eu que confesso que interessante. eu só tenho livros meus não. Meu tem livros
no português de Portugal, que é um pouco diferente. Mas de outros autores eu não tenho de outros autores portugueses. Gostaria muito. Até porque aí eu teria que fazer um outro investimento para adquirir obras de outros autores, para colocar. Porque é o meu sonho. Na verdade, eu não sonho muitas coisas. Eu só sonho que cada leitor tenha o seu livro e que cada livro encontre seu leitor. Né? E eu acho que a leitura ela muda tudo, ela change tudo. Com certeza. Com certeza. E Isa, uma curiosidade, que você já está há quanto tempo na Bélgica? Eu cheguei em 2014. 2014. Já há 6 anos na Bélgica e continua escrevendo em português e quer escrever só em português. Olha, eu vou ser sincera, eu sei um pouco de francês, eu sei um pouco de alguns outros idiomas. Só que escrever em português é muito confortável. É Por como exemplo, ele. principalmente quando eu tenho um grupo que me assiste para fazer as traduções, e que nesse grupo tem brasileiros e tem nativos. Então, assim, e os meus é mais confortável ainda quando eu pego o texto e leio e vejo que nada mudou, porque eu também sei o idioma. Mas e sei escrever? Eu sei escrever em francês, eu sei escrever em inglês. Não é a mesma coisa. É porque eu acho que também tem expressões, tem coisas que você quer dizer que é na sua língua, né? Confortável. Então, gente, nós estamos todo nesse dia, nessa data aqui, nesse dia tão espetacular, tão maravilhoso para todos nós. Né? Você travou, Ana? Travei, mas agora você está Ela travada. continua Agora, travada. pronto. Hoje é um dia muito especial, porque estamos fazendo esse lançamento mundial do Tâmaras e Quibes. Quem quiser ter o seu exemplar, é só entrar no site da Bua Books, tá? Procurar lá o autor Isa Colli ou Tâmaras e Quibe, vai achar o livro, pode encomendar e vai receber no conforto do seu lar com a maior rapidez. Tá? Exato. E com frete É grátis. seguro. O livro Sim. é em capa dura. Oi? E com frete grátis. Você travou um pouquinho e eu continuei falando. Você voltar. Oi, voltei? Uma origem familiar com o mundo árabe, só amigos, tá? Só repetindo isso, para que vocês possam, para ficar Sim. bem frisado. Gente, ó, é muito fácil. Acesse www.buobooks, BUOBOOKS.com, colocar lá Tâmaras e Quibes de Isa Colli e fazer a sua compra com a maior facilidade do mundo. Você vai adquirir o livro. Esse Sim, livro e o tão que eu tinha incrível que dito, a Ana disse. Oi? o que eu tinha dito, que agora que nós voltamos as duas, que estava uma travada e a outra não, é que o frete também é grátis. É fácil É para adquirir o verdade. livro, a gente entrega na casa da pessoa e o frete é grátis. É verdade, eu esqueci de dizer isso. Não, mas enquanto você estava travada, eu estava aqui falando do livro e falando como é fácil para as pessoas adquirirem seu exemplar. Sim, obrigada. Não, mas somos parceiros. Sim, com certeza. A Isa escreve e eu vendo. Olha que Pois maravilha. é. Né, Isa? Exatamente. O casamento é perfeito. É perfeito. Ainda somos vizinhas.
Uma na França, uma na Exatamente, Bélgica. daqui a. Tudo bem que estamos em confinamento, mas 3 horas e meia estamos uma na casa Na da casa outra. da outra. Olha só. Eu acho que eu vou ir te visitar um dia para conhecer Pode, essa mini biblioteca de quando infantis você quiser, maravilhosa. quando você quiser. Minha casa, sua casa. Ah, obrigada. Aqui também. Minha casa, sua casa. Aqui a gente lida com livro o tempo inteiro, a gente só fala de livro o Aqui é tempo a mesma inteiro. coisa. É uma casa de escritores, Então, leitores teremos e assunto, vendedores de então, para livro. o resto da vida. Com certeza. Com certeza. Ideias e planos, todos os projetos, todas as ideias, todos os planos envolvem livros. Sim, com certeza. E o livro é o que traz para a gente essa vontade de sonhar, né? Que a gente viaja através dos livros. Isso é magnífico. E as crianças também, que as crianças, mesmo as crianças que não conseguem ler ainda, pelas ilustrações, elas já fazem o livro na cabeça delas. E isso eu acho sensacional. Isso é o legal, porque isso é comprovado cientificamente. A primeira leitura que a criança faz não é a leitura do texto, Do é a texto. leitura visual. Então, Sim. por isso é tão importante ter cuidado, os cuidados na hora da ilustração, entende? Porque primeiro a gente vende aquilo né, é o visual, e depois Uhum. é que vem o texto, né? Então, precisa também ter esse casamento entre ilustração e texto também precisa ser bem definido, bem estudado, bem planejado. Com certeza. E eu falo que o ilustrador de Quer um livro, perguntar mais ele é alguma autor. coisa? Não, só. Como é que é? Desculpa. Não, eu disse, fica à vontade para perguntar o que você quiser. Não, eu tenho mais uma última pergunta para você. Já que você escreve em português, tem uma biblioteca com 300 livros infantis na sua casa. Escreve livros infantis maravilhosos, importantes, com temas importantes, né? Qual a dificuldade que você acha que os pais que moram fora do Brasil e também os que moram no Brasil têm para manter. Tudo bem, primeiro os que moram fora no Brasil para manter o português, né, a língua mãe, que seja dele, porque os filhos, quando eles estão fora, eles acabam falando mais a língua do país que eles estão do que o português. E aí também quero perguntar o desafio dos pais que estão no Brasil de fazerem os filhos lerem hoje em dia. Que esse também é um grande Olha, desafio. tudo que você me perguntou é importantíssimo. E eu posso responder da seguinte forma. Primeiro, vamos falar dos filhos de brasileiros, né? E vamos entrar nas outras nacionalidades. Uma das maiores dificuldades, até algum tempo atrás, eram encontrar livros em português para os seus filhos, né? Principalmente no português do Brasil. Uhum. Nós temos uma grande dificuldade, os brasileiros têm muita dificuldade em dar livros em português de Portugal para os seus filhos lerem, e Portugal da mesma forma. É porque eles acham que é diferente. Mas o que eu penso, eu não penso isso. Eu penso que o português é o mesmo. A diferença são diferenças normais que a própria língua vai ganhando pela convivência, enfim, pelas influências. Até no Brasil, de um estado para o outro, o português é diferente. Tem palavras no português do Brasil faladas no Nordeste que eu desconheço. Sim. Né? E é a mesma coisa aqui na Europa, com o português do Brasil. Então, assim, o que eu acho que é importante, e que isso está acontecendo agora de uma forma muito, muito intensa, é que tem muita gente, muitas pessoas interessadas, pessoas
do bem, professores, pessoas graduadas em educação, pessoas graduadas em literatura, pessoas graduadas, realmente graduadas no idioma, e interessadas em passar esse ensinamento adiante, como as redes várias, são várias redes, não vou nem citar uma porque eu posso ser indelicada em não citar todas, e como eu trabalho com todas, aí fica feio, né? Eu não falar todas. Nós temos hoje uma variedade grande de livros em português na Europa, tem várias empresas fazendo um trabalho muito bacana, no qual eu incluo a Blue Books, né? Que está fazendo um trabalho excepcional para que isso não aconteça. E do mesmo jeito, aí eu vou responder agora para o Brasil. Antes eu achava dificuldade. Tem uma segunda dificuldade que eu percebo, que quando o brasileiro ele sai do Brasil, alguns saem porque vão tentar a vida, vão tentar uma carreira, o marido foi transferido de uma multinacional, mas a grande maioria sai em busca de uma oportunidade, de uma vida melhor. E eles se dedicam muito ao trabalho, né? Eles ficam muito tempo no trabalho. E claro que os filhos não estudarão em escolas no mesmo idioma da pátria, né? Estudarão no idioma do país. E fica muito difícil para eles, se eles não forem leitores vorazes, ensinar, né? Manter essa tradição do português em casa. Até acontece das crianças aprenderem por escutar, porque quem sai do Brasil muito mais adulto, por exemplo, tem mais dificuldade de aprender o idioma. A criança não. A criança vai para a escola e aprende com 3 palitos, né? Sim. E aí eu chego em casa, ainda eu corrijo quem está em casa, falando errado, escrevendo errado. Essa é a verdade, né? É verdade. Então, e no Brasil, eu acho que é o seguinte, precisa existir mais projetos voltados para incentivo à leitura. Quem não lê nunca vai conseguir ter um leitor, formar um leitor. Então, em uma família onde não se tem o hábito de ler, da leitura, dificilmente essa família vai também Os filhos vão conseguir ler, né? formar um leitor. Sim. E só a Sim, porque não tem um escola não exemplo. funciona. Não. Porque o que acontece? As crianças chegam, leem só aquilo que a escola mandou, faz os seus exercícios mal e porcamente, mas não tem aquele incentivo. Corre para o celular, corre para o videogame, corre para cá, corre para lá, e o livro é esquecido. Mas nós também no Brasil estamos fazendo o inverso. O Brasil hoje tem muitos projetos literários, os pais estão muito envolvidos com a leitura e estão incentivando seus filhos, inclusive, a deixar mais os celulares, os smartphones, enfim, a tecnologia, e dedicar algum tempo à contação de história, a uma boa leitura. E cá entre nós, as crianças, elas fazem exatamente o que os adultos fazem. O exemplo ainda é com certeza. essencial. Com certeza. E se a criança não vê o prazer na leitura e os benefícios da leitura vindo dos pais, eles não vão achar que é necessário, né? E nem que é prazeroso, né? Porque o livro da escola é o livro que a professora manda, que você precisa ler por obrigação para responder perguntas, fazer interpretação de texto e etc. O livro que você lê por prazer é outra história, né? Verdade. Se ele aprende a ler o da escola também com prazer, ele se forma um leitor muito mais facilmente. E tem uma coisa, Ana, que é muito importante, nem sei quanto tempo ainda temos, é muito importante a gente deixar claro o seguinte: não existe pessoas que não gostam de ler. Existem pessoas que ainda não encontraram o tipo certo de leitura.
Sim. As pessoas não são iguais. Então, elas não vão gostar das mesmas coisas. Isso é normal. Uhum. Uhum. Sim. Com É o que eu certeza. penso. Super normal. Por isso existe esse leque enorme de categorias de gêneros de livros, né? Tem livro para qualquer perfil. É incrível como existem milhares de livros e eu fico encantada de pensar assim, às vezes quando eu olho uma biblioteca cheia, eu falo, gente, quantas cabeças pensaram para tudo isso que eu estou vendo aqui, né? Pois É é. sensacional. O catálogo da Collie Books, por exemplo, tem livros que falam sobre empreendedorismo, que um garoto vai achar a coisa mais encantadora do mundo, mas também vai encantar as meninas. Tem outros que são assim, que as meninas vão pegar e vão, Galberto e Nina. As meninas nossa, vão, mas os meninos também vão gostar, porque a história tem uma moral e eles vão querer saber do mundo, o que acontece no mundo das No mundo garotas, das meninas. Sim, das importante, meninas. importante. Então, Muito bom. Isa, eu vou pedir uma coisa. Se você fosse indicar um dos seus livros para os pais que ainda não iniciaram a leitura com seus filhos, para iniciar a leitura com seus filhos, que livro você indicaria? eu não indicaria um livro meu apenas. Eu tenho um livro que ele é excepcional para criança que está começando a ler, né? Uhum. Ele se chama O Rei Está no Trono. Você vai receber esse livro, você lê e me fala. A gente não pode Tá. soltar spoiler do livro. Esse é um livro legal para criança que está começando a ler. Mas nós temos um livro que é recordista de vendas, que se chama O Menino que Descobriu as Cores. Foi escrito pela Thaís Fatioli e pelo Tiago Villarini. Ele, na verdade, ele não é escritor, ele é o autor. Ele teve toda a ideia e desenhou tudo. Como ele não sabia ainda escrever, a mãe escreveu. Que coisa linda! Na verdade, a história com o Tiago é bem mais extensa. Porque eu e a Thaís, a gente já se conhece há muitos anos, né? Muitos e muitos anos, desde a época de TV. E o que acontece é que o Tiago, sabendo que a gente trabalha, que trabalhamos, que eu sou escritora, ele gravava vários áudios, muitos áudios, com histórias incríveis. E manda para a Isa Colli, manda para a Isa Colli. Essa história é maravilhosa. O menino que descobriu as cores. Agora nós estamos para lançar o segundo do Tiago, com a Thaís, que é o Natal de Jorginho. A história Olha, toda é dele. gente, que Ela só incrível. escreve e Ele faz tem os quantos pequenos. anos? Agora ele tem 6 anos, né? Mas ele tinha 5. Olha só isso. Ele tinha 5 e estava no início. Ele ainda está em alfabetização, né? Então ele não tem ainda o domínio para escrever a história. Mas Sim, com o certeza. que ele pensa, minha filha, eu vou te contar. É impressionante. Eu Nossa, falo, já ó, Thiago quero, pensa já mais do que quero. a Thaís. Hã? Já quero ver esse livro. Esse você já deve ter aí. Se você não tem, você já pode ir pedindo para o André. Ele ainda, se ele já estiver com a gente, ele ainda deve estar na parte de aprovação do design, Sim, com certeza. né? Por causa Pode ser. do modelo de impressão. Sim. Não, mas nossa, já vou escrever na que eu terminar aqui para saber se ele já está lá. Já fiquei curiosa. Ele é um livro maravilhoso para os pais que estão tentando iniciar o português como língua de herança nos seus filhos, porque é um livro com bastante ilustração, com muitas ilustrações e Uhum. bem colorido, e a história é curta, né? É uma história curta, é uma história bem apropriada para criança de 4 a 7 anos, 6, 7 anos. Então ele vai bem, entendeu? Ah, Muito isso é legal, bom. o livro é lindo. Ai, que bom, não, bom saber. Esse mundo dos livros infantis realmente é sensacional. Eu falo que o ilustrador, ele é tão autor quanto o autor, né? É Porque verdade. o livro infantil, ele não é, ele não tem
a mesma... Não chama tanto se for só o texto, porque a criança ela é muito visual. Então, o escritor, o autor, ele escreve, mas ele precisa do ilustrador ali, tá em sintonia com ele para poder dizer exatamente para a criança aquilo que o autor quer. Né? A ilustração Exatamente. tem que estar muito junto ali. Eles têm que ter uma empatia muito grande, o E ilustrador e a, o autor. e a Collie Books tem o privilégio de ter um time de primeira. As nossas ilustrações não deixam nada a Acredito. desejar. Nossa Não, equipe é não deixa muito mesmo. boa. Não deixa mesmo. Isa, infelizmente o tempo aqui no Instagram é curto, né? É verdade. Então, Estamos você acabando? já está quase acabando. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os leitores, para os pequenos leitores, para os pais leitores e pais, para incentivarem os seus filhos também. Uma mensagem que você poderia deixar para eles. Olha, eu vou deixar uma mensagem geral, né? Eu acho que sim, não é surpresa para ninguém que a literatura, que a leitura e a literatura, elas são importantíssimas para a evolução do indivíduo, né? Eu acho que não, isso não é uma surpresa, não é uma novidade, né? Eu tenho certeza que a vivência de todas as situações, né, que nós abordamos no livro Tâmaras e Quibes, contribuirá para a formação de indivíduos sensíveis, interessados na qualidade de vida, alegres, porque a pessoa alegre ela é feliz, né? Uhum. Realizada, né? Cidadãos realmente conscientes das diversas facetas do mundo, porque o imigrante ele conhece as facetas do mundo, né? Talvez esse livro ele até vá um pouquinho além. Ele até vai ajudar as crianças a enfrentar as intempéries da vida, eu acho. Sim, Tá? E que os nossos livros, né, possam realmente ajudar a mudar o mundo, porque as únicas mudanças que nós conseguiremos ter, fazer, realizar, ver acontecer, essas mudanças serão através dos livros. sim, com certeza. O livro é o conhecimento que ele perdura, né? Ele é o conhecimento que ele fica, que passa de geração em geração. A gente, aqui na França, eu tenho livros de 1870 aqui na casa. Então, assim, são livros que eu acho que estavam nessa casa que eu comprei e aqui ficaram por muitos anos e vão continuar aqui. Então, assim, é um conhecimento Ai, que o meu você... interesse no livro, meu Deus. Ai, Jeová. Você vai ver quando você vier aqui, Isa, a Ai, quantidade de é a livros primeira antigos que eu coisa que eu tenho. vou ver. Vai ser esse livro É antigo aí de lindo. 1800. Ai, chega, me Isa, deu eu agora tenho um livro uma... de 1800 assinado pelo autor. Aham. Acorde a pessoa, Jesus. Pensa, tem que colocar ele num vidro. É a coisa Pois mais linda. Então é isso que eu acho. É um conhecimento, o livro é um conhecimento daquela época. De uma forma de escrever, de uma forma de pensar, um conhecimento que o autor adquiriu naquela época, ele escreveu e ficou até hoje. Pensa, um livro de 1800 está aqui na minha casa em 2020. Já imaginou se esse autor pensou nisso? Que alguém ia estar com o livro claro que dele não. e ler? Mas aí agora eu Pois já é, estou pensando em colocá-lo dentro de uma moldura grande, vidro, ninguém mais encostar, entendeu? com Primeiro, certeza. mas antes eu quero ler. Né? Depois que eu ler, aí nós podemos fazer uma vitrine bem bonita e colocar o livro em exposição. Sim, Isso é maravilhoso, não é? é maravilhoso. Eu acho que quando a gente lê os clássicos também, que eu gosto muito de clássicos. Então, às Eu vezes, eu também. gosto de ler os livros clássicos. Aí eu leio e falo, gente, como é que era naquela época? Como é que se escrevia naquela época? Aí você começa a imaginar os personagens, como que eles viviam, as roupas que eles usavam. Eu acho maravilhoso. Eu acho sensacional. É uma Isso viagem incrível, é uma viagem sem sair do lugar. é uma viagem sem sair do lugar. E que você consegue ver exatamente, eu acho que até mais nos livros antigos, porque os livros antigos eles eram menos editados.
né? Então, eles Verdade. eram mais o que realmente o autor estava O autor colocando queria. ali. Porque hoje em dia, infelizmente, com a censura, apesar É, de estarmos vivendo uma democracia, mas sim, nós temos uma censura oculta, né? Então, a expressão do exatamente. autor ela é controlada, infelizmente. Isso é muito triste, né, Isa? Realmente, eu concordo com você. Eu concordo. Pois é. Então, Infelizmente. escrever hoje é mais difícil do que escrever há alguns anos atrás. Sim. E vamos ver o que, que vai ficar para o mundo, né? Daqui 100 anos. O que, que será que eles vão achar dos nossos livros que nós escrevemos hoje? Será que eles vão Né? gostar do Tâmaras e Quibes? Pois é, já pensou? E aí, como é que será que vai estar essa imigração toda no mundo? Daqui 100, 200 anos? Pois é, agora eu já tenho que pensar numa nova história que se passe na Itália, por exemplo. Aí depois na França. Não, e pode até falar da imigração ainda no Brasil, dos outros Não, povos, né? Das outras nacionalidades. E depois você ainda pode fazer o caminho inverso. Que a quantidade não, de brasileiros, que eu exatamente. Não, pensar mas eu estou só pensando no Brasil, brasileiros. falar da culinária italiana no Exatamente. Brasil, dos bairros, né, do que o italiano construiu no Brasil, do que o negro construiu no Brasil. Falar dessa imigração, dessa miscigenação toda, entendeu? Vai ser Criar uma maravilhoso. série, ó, vai ter livro pra caramba Vai ter dessa livro série pra caramba. E Imigração, hein? depois, Isa, muito importante, porque também você pode ver nos Estados Unidos, em Nova York, tem bairros ali que muita coisa de brasileiro. Né? Em vários Sim. lugares tem bairros de coisas, só que só tem brasileiro. Ou seja, essas Aqui comunidades também se formaram fora do Brasil. Né? Então, esse movimento que aconteceu, que foram se formando bairros no Brasil, também acontece o inverso. Então, essa verdade. tem muitos brasileiros, e você pode mostrar, o céu é o limite O para sua céu é o série. limite. O céu é o limite para essa série, minha filha. É, Começamos na série Migração e agora não vamos parar. não vamos parar. Tâmaras e Quibes é o primeiro, o próximo vai ser Macarronadas e Almôndegas. Opa! Ótima ideia! Já vou registrar o título já para escrever o texto. Ó que beleza. A autora criativa é assim. Já Pois está é, pronto. já está pronto. Então tá Maravilha, bom. Isa. Muito obrigada. Parabéns pelo lançamento, parabéns pelo livro. É realmente um livro maravilhoso, eu fiquei muito encantada. Me chamou muita atenção quando ele chegou em minhas mãos. E eu desejo muito sucesso com esse livro, que eu tenho certeza que ele vai ter. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou nessa live. Eu acho que a Isa nos deu informações preciosas sobre o livro, sobre a vida dela, sobre o mundo, esse mundo de imigração que nós vivemos e que não podemos deixar para trás. Né? Que é muito importante essa mistura, importante para a cultura mundial, para todo mundo. Eu que agradeço de coração o convite para participação dessa live de lançamento do livro. Agradeço a parceria, tá? E foi maravilhoso poder compartilhar com você que também vive fora do Brasil esse momento desse lançamento, né? Desse filho Sim. novo, tá? Sim. Contar com você na linha de frente de venda desse livro, no exterior principalmente, é maravilhoso. Será é maravilhoso, né? Sim, E sim. eu quero deixar aqui o meu carinho, deixar o meu abraço para todas as pessoas que estão nos seguindo e dizer, olha, acesse lá o site e adquira o seu exemplar. Não vai Sim. ficar sem conhecer a história Tâmaras e Quibes, porque eu tenho certeza que todos os brasileiros gostam muito de Tâmaras e E de Quibes. quibes. Com certeza. Então tá bom. Um beijo, Ana. Um beijo Fica grande, com gente. Deus. Tem Obrigada. um monte de Obrigada gente por aqui, tudo. menina, que eu conheço, ó, que entraram. A Beth, Rafaela, Anderson, um Eu monte de também. O gente. João, o Jorge, Luciana, Ana Cristina, minha xará. A Ana Cristina, a querida Ana Cristina, a Elizabeth. Beijo grande, não dá para falar o nome de todos, porque vai Não cair dá. Vai cair.
Vai Então, um cair, beijo mas grande. beijo A para gente se todos encontra nesse vocês, universo gente. dos livros, Ó, hein, Isa? Quando acabar essa pandemia, vamos dar um jeito da gente se encontrar, tá? com certeza, nem tenha dúvida disso. Ó, Então coração tá para bom. você, para todos Para que você estão aí nos também. assistindo. Beijo grande. Tchau, Beijo. tchau.